um Palmeiras que tudo bem não ir tão bem em Campeonato Paulista? Em termos, sim, Gabi. Tudo bem? Beijão para você, abração para todo mundo aí da bancada. Eu conversei com o presidente Maurício Gagliotti hoje por telefone e, assim, muito discurso parecido com o que o Abel Ferreira falou depois do jogo. Né? Um discurso de que o Palmeiras já vinha de uma temporada muito grande, de muitos jogos. O Palmeiras entrou com decisões já na temporada seguinte, no início da temporada, enquanto os outros times estavam engrenando, começando o estadual. O Palmeiras já teve que viajar para a Argentina, fazer uma final de Supercopa contra o Flamengo, que é o campeão brasileiro, com a pressão, claro, evidentemente, de você ter que ganhar essa competição. E muita gente internamente no Palmeiras vê que o Palmeiras foi até melhor no jogo contra o Flamengo e perdeu no detalhe dos pênaltis. Então, assim, o Palmeiras ele vê que esse planejamento do Campeonato Paulista e já vinha sendo conversado com o Abel Ferreira desde o início do ano, desde a virada do ano, que o Campeonato Paulista seria uma pré-temporada. Então o Palmeiras trata e vem tratando e vai tratar ainda mais, né? E é claro que tem essa questão que entra muito do Palmeiras pode ser que não se classifique para a fase final, mas vai ser o discurso desde o começo do ano, que está sendo conversado com a comissão técnica, de que o Campeonato Paulista é uma pré-temporada. E aí eu questionei o presidente, eu falei, presidente, mas um time que vem de tantas vitórias, do investimento que tem, da questão da saúde financeira, ficar fora do Paulistão não seria o vexame, né, que a gente vê que polemizou nas redes sociais com o torcedor do Palmeiras? O presidente Maurício Gagliotti minimizou essa questão do vexame, por toda essa questão de ser um campeonato sendo disputado no meio da pandemia, de você ter poucos recursos, dos reforços que ainda não chegaram, só o Danilo Barbosa que acabou chegando. Então, é um Palmeiras que olhou para esse campeonato, fez uma divisão, vocês falaram em 2 times aí, mas internamente o Abel Ferreira trata como 3 times, G1, G2 e G3. Esse é o termo usado lá na academia de futebol. Então o Palmeiras viu a possibilidade de usar os garotos, viu a possibilidade de rodar o segundo time com alguns jogadores mais experientes, no caso do Felipe Melo, o próprio William, Bigode, e o time A, o time principal, na Libertadores da América. Ontem era uma chance de você poder mostrar ainda que tinha algum respiro, o que poderia ter uma tranquilidade para chegar à próxima fase. Até por isso as substituições do Abel, colocando o Rony, colocando o Luiz Adriano, o Patrick de Paula, enfim, os principais jogadores, os jogadores considerados da equipe A, da equipe do G1, que está disputando a Libertadores. Então, assim, Gabi, me estendi um pouquinho, mas para passar um panorama completo, porque o Palmeiras, entre optar e chegar bem numa fase de Libertadores e de repente abrir mão do Paulistão, que foi bem colado com o fim da temporada exaustiva, o Palmeiras, por planejamento, optou por ter um time melhor e mais descansado nas Copas do Brasil, Libertadores e, claro, o Brasileirão, que começa daqui a um mês. Até porque, Hernan, o presidente está ouvindo o Abel pedir jogadores. ou quero jogador, no caso que o PVC lembrou aqui, é do Abel. Claro que não é uma sangria, não precisa de tantos atletas assim, mas o Gagliotti vem tentando dar resposta aí pro Abel? Sim, ele usou um termo que é até curioso, me chamou muita atenção no bate-papo e está lá no GE. Globo, todo o trecho da entrevista. Ele falou assim, está tudo planilhado. A questão dos reforços, o orçamento, os reforços pontuais, as posições, tudo conversado com a comissão técnica e planilhado, está tudo no papel, está tudo na planilha. E o Danilo Barbosa chegou para ser como reforço, é um empréstimo, mas a comissão técnica entende que é uma reposição à saída do Emerson, e esse primeiro reforço pode ser o Tati Castellanos. Teve até uma questão aí de uma novela que está virando, e já é uma novela. O New York City, o treinador do New York City disse que ele não sai, mas é uma questão muito mais assim do treinador defender o time dele, está no papel dele de defender o trabalho dele. Tati Castellanos é um jogador importante, mas o Palmeiras entende que há um acerto e que falta esse detalhe do New York City contratar um jogador para o lugar do Tati Castellanos para ele chegar no Brasil e assinar o contrato. Quando a gente ouve, está tudo planilhado, a gente pensa, então é porque está planilhado, o dinheiro está reservado para isso. E só o Tati Castellanos ou tem mais alguma outra vaga no time ou posição no time que o Abel está
está pedindo? Tem sim. O Abel quer um meio-campista, quer um jogador de lado do campo. O atacante seria o Tati Castellanos, que faz também lado de campo. E aí, de repente, se você tiver uma oportunidade de mercado de ter um camisa 9, aí você vai em cima de um camisa 9. A questão do estar planilhado o Palmeiras sabe que não vai fazer nenhuma loucura. Por exemplo, Tiquinho Soares, um jogador brasileiro que estava na China e que fez muito sucesso no futebol português. Para tirar esse jogador, para contratar esse jogador, é mais ou menos 15 milhões que foi pedido. Esse valor o Palmeiras não chega, então o Palmeiras entende que não vai fazer uma loucura financeira para você reforçar o time. A mesma coisa do Hulk que acabou indo para o Atlético Mineiro. O Tati Castellanos, o Palmeiras vai começar a pagar no meio do ano que vem. Então é uma possibilidade boa, é um grande negócio e que está dentro do orçamento, está planilhado. Então o Palmeiras vai atrás do Tati Castellanos. Tem a questão do Atuesta, que é um colombiano que está também na Liga Norte-Americana, que é uma situação um pouco mais difícil, mas o Palmeiras busca essas contratações pontuais, mas com a questão financeira na ponta do lápis ali da planilha. Um detalhezinho importante que o Abel fala assim, só agora estou falando sobre essa questão do planejamento. Evidentemente, e eu questionei a direção, questionei até outras fontes dentro da diretoria em relação a isso. Por que só agora? Por que só agora, de repente, na derrota? E o discurso assim, muito claro também. Como é que você vai chegar e falar para o torcedor que você vai disputar um Paulistão, entre aspas, não querendo ganhar? O Palmeiras estava querendo ganhar, mas colocar uma pressão muito grande em cima dessa garotada. O Palmeiras, por exemplo, isso o presidente também me disse, teve um clássico contra o Corinthians em Itaquera, que ele promoveu muitos garotos na semana da decisão de uma e outra da Copa do Brasil, que ele não poderia escalar os jogadores principais, porque estava a preparação para o jogo em Porto Alegre, a primeira final. Então, assim, o Campeonato Paulista, pela questão da tabela mesmo, não tinha como você jogar com o time principal, para citar um exemplo desse clássico lá em Itaquera, que acabou empatando 2-2. Então, assim, falar antes seria, entre aspas, dar um tiro no pé. Foi pelo menos esse argumento que eu ouvi, que seria ruim para o torcedor. Claro, o Palmeiras tentou uma classificação, vai tentar uma classificação à fase final, mas sabe que está muito difícil.